Chega uma caminhonete preta e várias pessoas descem, homens armados, e levam meu sobrinho. Nem foram atrás dela, nem investigaram, nem nada. E sim, meu irmão acha que ela tem algo a ver com isso. Eles provavelmente ameaçaram a garota. Bem, eu sei que ele é uma pessoa boa, mas por causa dessas circunstâncias, ele teve que fazer o que eles pediram para poder continuar vivo. Infelizmente, os desaparecimentos forçados são rotina no México. Milhares de jovens desaparecem todos os anos por diferentes circunstâncias. E são muito poucos os casos que conseguem ser resolvidos. A maioria fica no esquecimento, tristemente arquivada no fundo das gavetas da promotoria, acumulando poeira. Ninguém sabe até que acontece com você quando você tem uma pessoa desaparecida. O caso do qual vou te falar hoje não é exceção a essa regra desoladora. Um jovem de 20 e poucos anos, como qualquer outro, trabalhador, pai de família e com sonhos despedaçados da noite para o dia. Mas o que aconteceu com José Antônio Rangel Martínez? Pois deixa eu te contar. José Antônio era um jovem de 21 anos empregado em uma quitanda em Michoacán. Era visto pelos entes queridos como trabalhador e sustento da família e do filho pequeno. Em 15 de abril de 2022, dia do desaparecimento, José Antônio iniciou sua rotina normalmente. Era sexta-feira, então ele trabalharia algumas horas e finalmente poderia começar seu fim de semana e se divertir. O plano dele era sair com os amigos e se divertir, mesmo que fosse só um pouquinho, mas o que ele não sabia era que jamais voltaria para casa. Naquela noite, o jovem saiu com a ex-namorada e amigos para um bar local. Puruandiro, Michoacán, com vários amigos dele e uma ex-namorada. Bem, nesse dia dizem que ele estava com essa garota. A garota se despede dele, sai do bar e ele vai atrás dela. Em um momento da noite, por volta das 10, a garota que estava com ele se despediu dele. Mas José a acompanhou até a rua para se despedir. Nesse momento, enquanto a ex-namorada lhe dava um beijo na bochecha, uma caminhonete preta apareceu do nada. Ambos os jovens se viraram para a rua em choque e viram homens fortemente armados descendo do veículo. Chega uma caminhonete preta e várias pessoas descem, homens armados, e levam meu sobrinho. Assustada, a jovem recuou, mas o alvo desses bandidos não era ela, e sim José Antônio. Em segundos, levaram o jovem na caminhonete e sumiram na esquina, sob o olhar atônito de todos. Momentos depois, o pai de José Antônio recebeu uma ligação de um número desconhecido. Estranhando, ele atendeu a essa ligação. E do outro lado, estava a voz preocupada de um amigo de seu filho, que lhe deu a notícia perturbadora. José Antônio havia sido privado de sua liberdade. Meu irmão recebe uma ligação de um amigo do meu sobrinho, que lhe informa que meu sobrinho havia sido levado. Sem perder tempo, o homem foi à promotoria de Morelia e relatou o ocorrido. Lá fizeram testes de ácido desoxirribonucleico que ele teve que pagar do próprio bolso. Depois pediram que ele saísse e disseram que o avisariam se tivessem alguma pista sobre ela. Você já sabe o que dizem na promotoria e também já sabemos, nunca falaram com ele. E disseram para ele que iriam ligar caso aparecesse alguma pista. Mas até agora não houve nada. Na ficha de busca, José foi descrito como um rapaz magro, com 1,75 m de altura e 70 quilos, segundo sua tia. Ele tinha olhos muito expressivos, mas mesmo que seu rosto tenha sido pendurado em todos os cantos e nas redes sociais, a investigação nunca avançou. Portanto, a família decidiu procurar por conta própria. O primeiro passo foi ir até o bar onde José Antônio foi levado à força. Foi seu irmão quem apareceu no local. Ele pensava que, se conseguisse as imagens das câmeras de segurança do local, poderia desencadear novas pistas. Ele tinha certeza de que avançaria, nem que fosse pouco. Apesar das expectativas, os donos negaram as gravações a ele. A busca pelo paradeiro do irmão dele parecia estar parada em um beco sem saída. Nem as autoridades, nem o bar, nem ninguém parecia querer colaborar com o caso dele. O pior de tudo foi que imediatamente começaram a chover ameaças para o pai de José Antônio, exigindo que ele parasse de procurá-lo ou haveria consequências piores. Posteriormente, ele também começa a receber ameaças, dizendo que se continuasse procurando, ele também iria desaparecer.
O pai de José ficou aterrorizado. Estamos no México, principalmente quando ameaçaram desaparecer com seu outro filho. Sem alternativa, ele parou de procurá-lo e confiou só nas investigações da promotoria de Morelia. Eu te repito de novo, nunca avançou. Apesar das ameaças, Marlene, tia de José Antônio, não ficou parada e protestou nas redes sociais. Ela sabia que, ao atrair a atenção dos internautas, as autoridades seriam obrigadas a procurá-lo. No entanto, nada parecia funcionar e só piorou as coisas. A família começou a receber inúmeras ligações de pessoas que diziam ter o jovem em cativeiro. Mas quando pediam uma prova de vida aos supostos sequestradores, uma foto, um áudio ou qualquer coisa, eles paravam de responder. Eram apenas oportunistas tentando conseguir algum dinheiro às custas da dor deles. Eu diria para o meu sobrinho que ele tenha confiança de se aproximar da gente. Que ele me procure, que ele me ligue. Embora não parecesse haver evidências-chave em seu desaparecimento, havia uma informação que poderia ser crucial em tudo isso. As mensagens que José Antônio havia enviado pelo chat do Messenger para sua tia. A conversa aconteceu 4 meses antes do seu desaparecimento, no dia 31 de janeiro de 2022, às 10h30 da manhã. O jovem inicia a conversa cumprimentando a tia. No entanto, ele pediu um favor se poderia ficar morando um tempo na casa dela. Ela aceitou sem hesitar, mas sentiu que algo estava errado. Preocupada, ela perguntou o que estava acontecendo, ao que José explicou que estava recebendo ameaças. Na troca de mensagens, seu sobrinho revelou que o atual namorado da sua ex-esposa queria lhe fazer mal. Querem fazer algo muito ruim comigo, foram as palavras. Diante dessa revelação inquietante, o jovem pediu que ele não contasse nada a ninguém, porque nem seus pais sabiam disso. Angustiada, ela pediu que ele fosse logo se proteger em casa. Antes de se mudar, ele precisava quitar algumas dívidas. Sem estar muito convencida, por outro lado, a tia disse que esperava sua próxima mensagem, mas José Antônio nunca respondeu. Foi a própria Marlene quem, no dia 17 de abril, 2 dias após sua privação de liberdade, enviou outra mensagem que também não foi recebida. Com a captura de tela da conversa, Marlene acreditou que as autoridades agiriam contra sua ex-parceira e a nova companheira dela. Mas sabe o que aconteceu? Ela estava muito enganada. A ex-namorada de José Antônio, que também foi testemunha direta do seu sequestro, se recusou a depor na promotoria. O receio de passar pelo mesmo a afastou do caso. Mas, para a família, seu silêncio se tornou um obstáculo na busca pela verdade. A ex-namorada do meu sobrinho até o momento, até hoje, não quis dar nenhuma declaração, não quis dizer nada, supostamente por medo. Embora a ex-namorada do desaparecido não tenha querido falar, a promotoria também não a obrigou a depor. A promotoria não a obrigou a depor, também não foram atrás dela, não a investigaram, nada disso. O caso continuava parado e corria o risco de ser arquivado para sempre. Por isso, a família passou a adotar caminhos pouco convencionais. Marlene, praticante ou ex-praticante da religião Iorubá, buscou esses caminhos e pediu para se comunicar com o mundo dos mortos. E também me baseei principalmente em procurar uma pessoa que supostamente poderia saber por meio dos mortos. Se meu sobrinho ainda vivesse. O desejo de Marlene era saber se seu sobrinho ainda estava vivo ou já tinha morrido. Esse xamã disse à família algo que gelou o sangue deles, que José Antônio estava em um povoado chamado La Piedad e que estava ferido. Sem nada a perder, o pai foi até o local, encontrando um lugar exatamente como o espiritista havia descrito, mas o jovem não estava em lugar algum. E meu irmão vai até esse quilômetro, porque ele me disse que supostamente nesse quilômetro desse povoado estava meu sobrinho. E meu irmão vai até o lugar, ele encontra o lugar com as características, mas não há ninguém nesse lugar. Desesperada por respostas, Marlene consultou novamente os espíritos. Eles lhe disseram que José Antônio já não estava mais vivo e que haviam se desfeito do corpo, por isso nunca iriam encontrá-lo. Sim, me disseram. Mas não sei se é porque eu realmente não quero acreditar que ele está morto. Ou porque nos 2 lugares onde fui me disseram que ele já está morto. Mas qual poderia ter sido o motivo do desaparecimento dele? Bem, a principal hipótese no caso do sequestro de José Antônio é o recrutamento forçado por parte do crime organizado. Nunca houve pedido de resgate, por isso acreditam que esse pode ter sido o motivo do sequestro dele.
Infelizmente, essa é uma realidade comum, ou muito mais comum do que se imagina em Michoacán, um lugar assolado pelo narcotráfico. Como Michoacán é um lugar onde agora a situação está muito ruim por causa do crime organizado. Sentimos que o levaram recrutando-o para trabalhar para eles. Ao que parece, José pode ter sido levado à força para fazer parte das fileiras deles. Essa teoria ganhou força quando sua tia recebeu a ligação de um homem que afirmava ter visto José depois do seu desaparecimento. Recebo uma ligação pelo Messenger faz uns 4 meses, onde um homem me diz: dá para perceber que é uma voz jovem, que meu sobrinho tinha trabalhado com ele. Esse sujeito disse que o jovem estava vivo e havia trabalhado com ele, mas forçado. Segundo ele, José Antônio foi privado de liberdade e levado para Jalisco, para trabalho forçado por um grupo criminoso. O anônimo revelou a ele que ambos tinham sido recrutados naquele lugar. José Antônio foi transferido para outra cidade e nunca mais se soube dele. Nunca imaginei que iriam me ligar para dizer que ele estava vivo. Supostamente essa pessoa diz que ele está vivo, que está trabalhando com eles, que o mantém à força. A mulher acredita que, se o sobrinho estivesse vivo, já teria achado uma forma de contatar a família. No entanto, o sujeito revelou a ela que, estando em situação de recrutamento forçado, não há como se comunicar com o exterior, especialmente por medo de que façam mal às suas famílias. Que eu não vou julgá-lo pelo que está fazendo, porque sei que ele está fazendo isso obrigado. Segundo o desconhecido, José Antônio havia deixado de ser um recruta normal e tinha se tornado chefe, responsável por mover pessoas e recrutar outros jovens que estiveram na mesma situação que ele. Ele tinha pessoas para recrutar, mais pessoas como ele, da mesma forma que ele foi recrutado. A tia ficou, imagina só, em choque diante dessa revelação. Ela tinha certeza de que seu sobrinho nunca faria isso por vontade própria. Ela sabia que ele estava sendo obrigado a cuidar do recrutamento forçado, mas preferia que ele estivesse fazendo isso para se manter vivo. Porque eu sei que ele é uma boa pessoa, mas por causa dessas circunstâncias ele teve que fazer o que eles pedem para poder continuar vivo. Após a ligação, sua tia tentou investigar o perfil do sujeito, mas, para sua surpresa, ele já tinha sido excluído. Bem, me deu tristeza ao mesmo tempo, mas também a alegria de saber que talvez, com esperança, ele esteja vivo. Quer dizer que ele está vivo, talvez bem ele esteja fazendo coisas que ele não quer. Mas o que ele precisa fazer para sobreviver. A mulher está disposta a não descansar até conseguir encontrar o paradeiro do seu sobrinho, seja qual for o final dessa história comovente. Mas ela não vai desistir até encontrá-lo e trazê-lo de volta para casa, esteja ele vivo ou infelizmente morto. Muito, muito próxima, muito íntima. Era uma relação muito próxima com ele, como se fosse meu filho. 6 meses após o desaparecimento, a mãe de José Antônio pensou ter visto um jovem muito parecido com ele nas ruas. Ela percebeu que alguém a observava, mas, como usava capacete e estava coberto, não pôde confirmar a identidade. Ela sentiu que viu meu sobrinho porque ele se parecia muito com uma pessoa que cruzou o seu caminho na rua. Porque ela disse que sentiu que a pessoa estava olhando para ela. Mas como essa pessoa estava de capacete e toda coberta, não, ela não conseguiu ver o rosto. Mas ela sentiu que era o filho dela. Ainda não há nenhuma pista clara sobre o seu paradeiro, mas acredita-se que ele possa estar sob trabalho forçado em Zacatecas. O que a tia dele deseja então é que esse caso se torne viral, não só nas redes sociais, mas também nas notícias. Mas até o momento, o desaparecimento dele foi ignorado, como o de muitos outros jovens em situações semelhantes. Marlene afirmou que muitas famílias não procuravam seus desaparecidos por medo de represálias por parte do crime organizado. Que as pessoas saibam do meu sobrinho que está desaparecido, como muitos, muitos outros desaparecidos, e que talvez as pessoas não os procurem por medo. Graças à sua insistência, ela recebeu apoio de coletivos de busca de Michoacán. Essas organizações, ao encontrar restos de corpos não identificados, enviam a informação para ela, pois algum desses restos pode ser seu sobrinho desaparecido. Mas até agora, nenhum deles a levou a uma pista significativa.
Somente o grupo de buscadoras de Michoacán. São elas com quem temos estado em contato por meio do Facebook. Obviamente, acho que 4 corpos apareceram na semana passada. E me mandaram algumas fotos das pessoas, mas bem, nenhuma coincidia com meu sobrinho, porque ele tem uma cicatriz na mão esquerda, tem uma placa de titânio na mão esquerda por causa de uma fratura. E suas tatuagens, que são 2, 3. Até agora, Marlene foi informada da descoberta de 4 corpos. Em cada caso, as buscadoras de Michoacán enviaram para ela fotografias das pessoas junto com seus pertences. Além dessa marca distintiva, José Antônio tem várias tatuagens no corpo que poderiam ajudar na sua identificação. Entre elas, a letra S no lado esquerdo do pescoço, uma rosa no pulso esquerdo e o nome do filho dele, Elias. O menino tem cerca de 4 anos e está com a avó materna. Pois é, está tudo bem. Ao que parece, o menino está bem. Marlene fez um apelo à consciência coletiva e pediu às famílias que cuidem dos seus, fiquem alertas e tenham redes de apoio com pessoas que já viveram esse mesmo pesadelo, que é perder um ente querido por culpa do crime organizado. As pessoas que estão passando por algo parecido, sim, eu digo para serem fortes, que procurem seu familiar, onde quer que tenham que procurar. O crime organizado aumenta suas fileiras, você provavelmente já sabe disso, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade em que vivem milhares de jovens, transformando-os em cúmplices de atrocidades em troca de uma falsa sensação de pertencimento e proteção. Todos os dias, jovens desaparecem de suas casas e acabam imersos em um mundo de morte e, ao mesmo tempo, tortura. As histórias se repetem: sequestro, trabalho forçado e, para muitos, uma morte silenciosa. No meio da selva ou nos desertos do norte, onde as cinzas e fragmentos de corpos sem identidade vão se acumulando e acumulando e acumulando. E parece que isso nunca termina. Que não são poucos os desaparecidos, são muitos e acho que a cada dia aumenta. E que não se calem, que sempre falem e digam. A crise dos desaparecimentos forçados se agravou drasticamente a partir do ano de 2006, quando o então presidente Felipe Calderón militarizou a luta contra os cartéis de drogas. Existe uma estimativa de mais de 52 mil restos humanos não identificados em todo o país. O relatório do Comitê contra os Desaparecimentos Forçados revelou uma quase total. Apenas entre 2% e 6% dos casos de desaparecimento resultaram em processos e somente houve 36 condenações. Porque, bem, o medo paralisa. E nós, como família, não servimos para nada paralisados. Precisamos conversar. E que saibam que realmente não é só uma pessoa desaparecida, 2, 10, são muitíssimas. Em Jalisco e Tamaulipas, organizações criminosas costumam operar com a cumplicidade de autoridades locais para estabelecer controle territorial através de desaparecimentos. Ao mesmo tempo em que recrutam mão de obra forçada, eliminam opositores e espalham terror nas comunidades para que não haja resistência. As organizações obrigam as pessoas sequestradas a trabalhar na produção de substâncias ou em outras atividades. Eles as utilizam como escudos humanos em disputas territoriais e eliminam aqueles que se recusam a obedecer. Enquanto isso, as autoridades estaduais fazem vista grossa quando não participam ativamente e as autoridades federais também. Por isso, não podemos culpar apenas o crime organizado como o único responsável por isso. As autoridades e o governo mexicano também têm sua parcela de responsabilidade e é muito grande. São muitos. E não é justo para nenhuma família passar por esse tipo de tormento, porque é um tormento. A vida já não é mais a mesma. Mudou para sempre. Sem ação eficaz contra o sequestro em massa de jovens, mais vítimas continuarão surgindo. Mas também estaremos aceitando que no México, a vida humana pode ser tratada como apenas mais um recurso, do qual o crime organizado dispõe à vontade e de que estamos em um país com bandos terroristas. Meu irmão toca no assunto e começa a chorar, ou seja, não conseguimos ter uma conversa normal porque o tempo todo é choro e minha cunhada também, a mãe dela. Já se passaram 3 anos desde o desaparecimento de José Antônio Rangel Martínez, que agora teria 24 anos. As investigações não avançaram e nem parecem avançar.
Nem sequer ouviram o depoimento da testemunha e só a família dele não parou de procurá-lo, ininterruptamente. Os pais dele estão muito mal, a mãe dele tem depressão e ansiedade, para de comer, deixou de comer, perdeu muito peso. Meu irmão sempre fica arrasado ao falar dele. O sequestro desse rapaz foi devastador para todos. A mãe dele sofre de ansiedade, depressão e distúrbios alimentares desde que ele se foi. A dor da ausência dele, do lugar vazio à mesa, do sorriso que falta, deixou um vazio difícil de preencher. Eu sinto que sim, que ele está vivo. E é algo muito difícil para nós, que ele não esteja aqui. Quer dizer, ficar sem saber como ou onde ele está, se está se alimentando. Para a família de José Antônio, é uma dor insuportável não saber se ele está bem ou não. Se sente frio, fome, está ferido, precisa de ajuda urgente, está vivo ou não. Eu prefiro que ele esteja onde estiver, mas que esteja vivo e que esteja bem. Eu sei que ele não vai estar bem pelo que fazem ele passar. Às vezes é difícil não pensar que provavelmente o jovem, volto a repetir, já não esteja mais vivo. Mas mesmo assim ainda existe uma pequena parte deles que ainda tem esperança de que ele esteja vivo em algum lugar. Só descobrindo a verdade sobre seu paradeiro, a família de José Antônio poderá ter paz. Esperamos que com a publicação deste vídeo, o caso ganhe mais relevância e finalmente as autoridades avancem com a investigação. E que as pessoas que possam tê-lo visto não tenham medo de falar com essa família que sofre com a sua perda. Lembre-se, se você foi vítima de injustiça, é mãe ou tia em busca. E se você gostaria de aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail que é correio@ppmistério.mx. Também estou no Instagram como Pepe Mistério Documentários ou Pepe Mistério Mix e no Facebook como Pepe Mistério.